Segundo livro dos Reis. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Hoje nós estamos compartilhando da última mensagem desta série. Na verdade foram 10 mensagens, manhã e noite. Depois de amanhã, dia 31 de outubro, será comemorada os 500 anos da Reforma. E aí nós aproveitamos esses 5 domingos de outubro e falamos sobre essas questões principais que envolvem a Reforma, encerrando hoje com essa expressão: só lhe dei glória somente a Deus, somente a Ele é dada a glória, somente a Ele. Então abra sua Bíblia, 2 Reis capítulo 5, vamos ler o verso 17, que diz assim: E disse Naamã: seja assim, contudo desse a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. A última expressão, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Os irmãos podem estar assentados. Nunca, jamais oferecerá esse teu servo sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Antes de falarmos de Naamã, a gente precisa voltar um pouco, porque essa história, ela começa a partir da história de uma menina que foi levada escrava para a casa de Naamã. No capítulo 5, no primeiro, segundo e terceiro verso, a palavra de Deus diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu servo tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui nós temos uma menina e nós não temos nenhuma referência a respeito dela. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, não sabemos a sua formação, não temos nenhuma outra informação a respeito desta menina, senão as informações que estão aqui no texto. Mas esta menina, ela tem uma frase que o texto registra. Verso 3 diz assim: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A lepra, nesse momento da história, provocava algumas consequências na vida das pessoas, não apenas físicas. Além das consequências físicas, como perda de membros, haviam consequências sociais, porque um leproso era separado da comunidade. O leproso não podia viver no ambiente familiar.
Mas a palavra de Deus fala desse homem chamado Naamã, e quando nós lemos as expressões iniciais da descrição de sua vida, a Bíblia diz que ele era um homem muito importante. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Diz o texto que era um homem de muito respeito, porque através dele aconteceram livramentos dos sírios. Diz o texto que ele era um homem valoroso, porém, eu não sei quantos poréns existe na minha vida e na sua vida, mas sempre que aparece a palavra porém, no entanto, mas, sempre tem um mais, né? Fulano é gente boa, mas fulano tem tantos amigos, porém fulano fala muito bem, mas, no entanto. E a palavra de Deus vem falando sobre Naamã, falando coisas tão importantes sobre a vida de Naamã, até que tem um porém. E esse porém antecede a expressão, porém leproso. Porém leproso. E aí, a partir desta menina que está em sua casa, e desta palavra que ela dá para a sua senhora, para aquela que estava sob seu comando, quando ela diz, tomara que o meu senhor, como se ela estivesse dizendo assim, que vontade que eu tinha, quem me dera, se meu senhor pudesse ir a um profeta que tem lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia diz que, logo que Naamã soube dessa notícia, diz o texto da palavra de Deus que ele toma providências, ele foi dizer ao seu senhor todas as coisas que a menina da terra de Israel havia lhe falado, e a Bíblia diz que o rei da Síria disse para Naamã, vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. E diz o texto, e foi, e tomou na mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Milagre não se compra. Não existe preço para milagre. Milagre de Deus não acontece por mandato real. Milagre de Deus não acontece porque alguém importante disse que tem que acontecer. O rei da Síria não sabia dessas coisas. E diz a palavra de Deus que ele pega cartas, ele pega dinheiro, ele pega ouro, diz a Bíblia que ele pega prata, mudas de roupas, certamente roupas reais, e diz a Bíblia que Naamã pega tudo isso, ele vai ao rei de Israel, dizendo, aqui estão as cartas, aqui está o dinheiro, eu vim aqui buscar a cura, eu vim aqui em busca do meu milagre, eu quero ser restaurado da minha lepra. Quando o rei de Israel ouviu essas coisas, a Bíblia diz que o rei entrou em pânico. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes e disse, quem sou eu? Sou eu, por acaso, algum Deus, capaz de matar ou vivificar, para que envies a mim, para eu restaurar da lepra o chefe Naamã? De maneira nenhuma, não sou eu a pessoa indicada para fazer isso. Só que a notícia vazou, e de alguma maneira,
aquilo que estava acontecendo lá dentro do palácio do rei de Israel, assim, apavorado com aquela situação, a notícia chega aos ouvidos do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que, verso de número 8, a Bíblia diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Mande Naamã vir a mim. O problema dele é lepra. Mande Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E agora, diz a Bíblia que Naamã, com toda a sua comitiva, seus cavalos, com todas, eu fico imaginando o tumulto na rua de Naamã. Eu fico imaginando a quantidade de gente, de autoridade, cavalos e cavaleiros. A rua de Naamã entupida de gente. E Naamã chega na frente da casa de Eliseu. Diz o texto que parou à porta da sua casa e Eliseu mandou um recado para Naamã: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Eu imagino a decepção de Naamã, que diz o texto que Naamã é um homem importante, um homem acostumado a mandar, um chefe do exército do rei da Síria. Eu imagino que a expectativa de Naamã era que ele fosse chegar lá na casa de Eliseu. Aí Eliseu ia sair de dentro da casa assim com as suas vestes sacerdotais, ia chegar diante de Naamã, iria levantar as suas mãos, fazer uma oração ao Deus, Senhor do céu e da terra, e aí Eliseu ia fazer aquele discurso maravilhoso, ia decretar a cura de Naamã, e Naamã ia fazer, sair dali curado. Para sua decepção, não foi nada disso que aconteceu. Eliseu nem saiu de casa, não deu a mínima para Naamã. De dentro de casa ele mandou o seu mensageiro dizer assim: olha, vai lá e diz para Naamã, para ele ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e depois de 7 vezes ele vai ficar curado. Rapaz, Naamã ficou furioso. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: quem é esse Eliseu e quem é esse rio Jordão? Por acaso nós não temos lá na Síria rios muito melhores, como o rio Abana, o rio Farpar, todos eles com águas melhores do que essas águas aqui de Israel? Se é para dar mergulho no rio e ficar purificado, eu poderia ter feito isso lá na Síria mesmo. E a Bíblia diz que indignado ele volta. E aí diz o texto que os servos de Naamã disseram para ele assim: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa muito grande, você não faria? Se o profeta te pedisse alguma coisa muito difícil, você não daria, você não faria? Se ele mandasse você andar de joelhos e pagasse uma promessa absurda, você não faria? O que custa atender a uma coisa tão simples? Ele estava ainda indignado com aquela situação, e ele não queria, e eles falaram,
E eles convenceram a Naamã a mergulhar no Rio Jordão. E a Bíblia diz que então ele desceu, mergulhou no Jordão. E eu fico imaginando a expectativa de Naamã em cada mergulho. Você sabe que lepra, ela vai comendo as extremidades do corpo, né? O texto não descreve em que estágio estava a lepra de Naamã, mas não era um estágio tão inicial. Sabe por quê? Porque a menina, quando ela disse assim: tomara que meu servo tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Tudo indica que ele já estava perdendo partes do seu corpo. Imagina, Naamã dá o primeiro mergulho, e era necessário 7 mergulhos, e a orelha não foi reconstituída. Ele dá o segundo mergulho, e o nariz ainda tem um buraco aqui, ó. Ele dá o terceiro mergulho, e as mãos estão todas carcomidas da lepra. E ele dá o quarto mergulho, e nada mudou, até que ele dá os 7 mergulhos. E diz a palavra de Deus que depois dele dar o 7º mergulho, verso de número 14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou. Então, pedaços de carne que já não existia, voltaram a ele, a sua carne tornou, como a carne de um menino, e ficou purificado. E agora, diz a Bíblia, que diante desta realidade de um milagre acontecido na sua vida, a palavra de Deus nos diz que Naamã faz essa declaração, verso de número 17 que nós lemos no início: seja assim, contudo desse a esse teu servo uma carga da terra, um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Para que alguém possa dar glória a Deus, e Naamã deu glória a Deus. A Bíblia diz que Naamã agora ele reconhece que somente Deus é digno de receber honra, glória e adoração. E ele faz uma coisa muito incomum: ele pega uma das mulas de sua comitiva, ele leva essa mula agora carregada de terra de Israel, para que ele pudesse colocá-la lá no seu lugar de adoração. Aquela terra de Israel agora é colocada lá para que ele pudesse sentir aquela mesma terra, ele pudesse, a partir daquele dia, se curvar diante do Deus Israel, para adorá-lo. E diz o texto que jamais ele ofereceria holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que é preciso para que a nossa vida seja instrumento para que alguém dê glória a Deus? Naamã só pôde viver essa experiência, e ele só pôde glorificar a Deus, porque havia uma menina que você não sabe o nome, nem eu, a Bíblia não diz quem é, não sabe nem qual era a sua idade, mas a Bíblia diz que era uma menina, que no meio do sofrimento que viu naquele homem, diz a palavra de Deus que ela disse: tomara que meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então, meus queridos, eu quero pensar em algumas coisas muito importantes que essa menina fez para que pudesse fazer essa declaração. Algumas coisas que nós
olhando para o texto, a gente não consegue enxergar explicitamente, mas está implícito no texto algumas coisas muito importantes para que essa menina pudesse dizer o que disse. Então eu queria fazer um exercício com você. Eu queria que a gente pudesse aprender com essa menina algumas lições nesta noite. E eu quero convidar você a dizer como essa menina, ou a partir do exemplo dessa menina, a dizer algumas coisas para nós mesmos. Se eu quero que alguém dê glória a Deus a partir da minha vida, eu quero ser uma pessoa, em primeiro lugar, eu quero ser uma pessoa sem ressentimentos. Então diga comigo, eu quero ser uma pessoa sem ressentimentos. Vamos dizer, eu quero ser uma pessoa sem ressentimentos. Essa menina, ela tinha todos os motivos para manter o seu coração cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de amargura. Ela tinha todos os motivos para desejar a morte de Naamã. Olha quanta desgraça. Ela é arrancada da sua família, levada subjugada, e diz a palavra de Deus que quem levou essa menina para a Síria foi a tropa de Naamã. Agora ela é levada escrava. Se não bastasse isso, ela é levada escrava para uma casa de um homem leproso. Você sabe que na cultura judaica, as pessoas não podiam se relacionar com leprosos, não podia tocar na roupa de um leproso, não podia ter contato com um leproso. E agora essa menina, ela é obrigada a conviver com um leproso. Essa menina, ela é tirada da sua família, tirada da sua terra, tirada da sua liberdade, levada como escrava para a casa de um leproso, mas ela se nega a manter o seu coração cheio de ressentimentos. Ela se nega a manter a amargura dentro do seu coração. Recentemente eu ouvi uma história muito interessante de um jovem que está conversando com um sábio, e o sábio estava próximo a um campo, e o jovem chega perto do sábio e pergunta assim: sábio, o que eu preciso fazer para ter um coração perdoador? E conta a história que o sábio começou a andar e deu alguns passos, e o jovem adiantou o passo e disse: sábio, o que eu preciso fazer para ter um coração perdoador? E aí eles estão próximos a um pequeno arbusto, e ele diz para o jovem assim: arranque esse arbusto. Aí o jovem foi, arrancou. Aí o sábio pegou aquele arbusto, jogou no canto e continuou andando. E o jovem perguntou: sábio, eu lhe fiz uma pergunta, o senhor mandou arrancar um arbusto, não entendi nada. E aí, na medida que ele está andando, ele encontra um arbusto assim com 80 centímetros de altura, com um tronco já de 4, 5 centímetros de diâmetro. E ele diz para o jovem assim: arranque esse arbusto, por favor. Agora aquele jovem pega aquele arbusto, começa a fazer muita força, e faz força, e balança de um lado, balança para o outro, e com muita dificuldade, conseguiu arrancar o arbusto. E ele continua andando. E de novo o jovem chega para ele e diz: mestre, sábio, eu queria saber como que eu preciso fazer para eliminar angústias e mágoas do meu coração e ministrar perdão.
Agora, eles estavam na beira de uma pequena árvore, com um tronco já de cerca de 20 centímetros de diâmetro. E aí o mestre diz para o jovem: meu jovem, arranque essa árvore com as suas próprias mãos. E agora ele pega aquela árvore e faz fazer força, e faz força, e ela não sai do lugar. Ele, irritado, diz: mestre, eu lhe pergunto como que eu devo fazer para perdoar, ele só fica me mandando arrancar árvores. Ele diz assim: há um texto na Bíblia que diz que nenhuma raiz de amargura deve nos perturbar. Quanto mais raízes você permitir que ressentimentos se estabeleçam no seu coração e na sua vida, mais difícil será de arrancá-los. Tem gente que nutre os ressentimentos como se eles fossem a razão da sua vida. Sabe por quê? Porque a minha dor é a justificativa para que eu sinta, porque ele errou comigo. E ficam alimentando o ressentimento, ficam alimentando as mágoas no coração, como se esse alimentar das mágoas e dos ressentimentos fosse a tábua de salvação de sua vida, porque afinal de contas a gente quer provar de todos os modos que nós estamos certos e que o outro está errado. E aí a gente fica mantendo, e as raízes vão crescendo, vão se estabelecendo, vão criando cada vez mais dificuldades para serem arrancadas da nossa vida. Essa menina, ela tinha razões para se sentir amargurada, ela tinha razões para ressentimentos no seu coração, mas sabe o que ela disse? Nada de ressentimentos, nada de ressentimentos. Eu disse que você ia participar comigo da mensagem hoje, então você vai dizer assim: nada de ressentimentos. Diz isso. Mas você não fez isso aqui, ó, nada de ressentimento. Faz assim, ó, nada, ressentimento nenhum, nada de ressentimento. Eu não quero nenhum ressentimento no meu coração. Eu não quero abrigar ressentimentos no meu coração. Eu não quero abrigar nenhum sentimento mal no meu coração. Eu quero ter um coração livre, eu quero ter um coração leve, nada de ressentimentos, nada de ressentimentos. A segunda lição que eu aprendo com essa menina é que para que alguém dê glória a Deus através da nossa vida, eu preciso ter um coração cheio de compaixão. Então, ó, nada de ressentimentos e um coração cheio de compaixão. Essa menina, ela tem um coração cheio de compaixão. Se fosse outra pessoa, ficava olhando para Naamã morrendo aos poucos dentro da sua casa e diria assim: bem feito, é ruim, está morrendo aos poucos, bem feito, a mão de Deus está pesando sobre ele, esse miserável. Está vendo? Foi mexer com a serva do Senhor. Em nome de Jesus, vai morrer. Ainda bota Jesus no meio, né? Está sofrendo? Bem feito. Está sofrendo o que merece. Esse general de meia pataca, miserável, invadiu a terra de Israel, trouxe a gente escrava para cá, tem mais que morrer. Não foi isso que ela fez. Quando nós somos injustiçados, querido, nós precisamos dar o troco. E sabe qual que é o melhor troco da injustiça?
compaixão. O melhor troco quando a gente recebe injustiça é agir com compaixão. Aquela ideia de bateu, levou, aquela ideia de que comigo é assim, não corresponde com a ação daquele que quer ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida, e que vidas sejam alcançadas pelo favor do Senhor, para que possam manifestar também a glória de Deus. A Bíblia diz que essa menina, ela se comove com a dor de Naamã, ela se comove com o seu sofrimento. E quando o texto diz assim: disse esta a sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu olho essa menina falando com a sua senhora assim: ah, que vontade que eu tenho que o meu senhor se encontrasse com Eliseu. Se ele se encontrasse com Eliseu, profeta que está lá em Samaria, alguma coisa de Deus aconteceria na sua vida, uma provisão do Senhor iria vir sobre ele. Movida pela compaixão, ela não só sente, mas ela verbaliza. Às vezes a gente sente, mas fica de boca fechada. Às vezes a gente até pensa algumas coisas, mas fica apenas no pensamento. Ela toma uma atitude de compaixão, para dizer: olha, tem uma esperança para meu Senhor, existe uma solução para a sua lepra. A solução está lá em Samaria. Existe um homem de Deus em Samaria. Ah, se ele pudesse ir lá. Queridos, uma das grandes necessidades do nosso tempo é a necessidade de compaixão. Sabe do que a gente gosta? A gente gosta da meritocracia. A gente gosta do mérito. Ver quem merece. Quem merece nossa atenção. Quem merece nossa palavra. Quem merece nosso investimento. Quem faz por nós. E aí a gente retribui quadruplicado, porque afinal de contas fez por mim. O que eu aprendo com essa menina é que as ofensas recebidas precisam ser transformadas em atitudes de compaixão. Então vamos lá. Nada de ressentimentos. Tem gente que está com vergonha de fazer isso. Nada de ressentimentos. E um coração cheio de compaixão. Nada de ressentimentos e um coração cheio de compaixão. Terceiro lugar, eu aprendo com essa menina que a gente precisa ter uma ação doadora. Nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo está preocupado consigo mesmo. Essa menina, ela deixa de olhar para si, para olhar para Naamã. Ela esquece de si mesma, dos seus sofrimentos, das suas injustiças. E ela olha para Naamã, com olhos de esperança. Eu imagino a expectativa desta menina em receber Naamã de volta. Quando ela descobre que Naamã foi para Israel,
Eu imagino a expectativa desta menina em receber Naamã de volta. E diz a palavra de Deus que ela vai investir, ela vai doar de sua fé, de seu encorajamento, para plantar no coração de Naamã de que havia esperança para a sua vida, que a sua lepra não era o fim da história. Sabe, queridos, um general, ele usava uma roupa que o identificava diante do seu exército. Uma das grandes dificuldades de Naamã, quando é enviado por Eliseu até o Rio Jordão, é que quando ele chega lá no Rio Jordão, o que ele tem que fazer? Ele tem que despir-se. E quando ele tira a sua roupa, o que ele mostra? Ele mostra a sua lepra. A gente vem para a igreja todo bonitinho, arrumadinho, e do lado de fora a gente se mostra tudo certinho. Mas quando se olha por dentro, há tantas lepras que precisam ser curadas, há tantas marcas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus, há tantas coisas que ninguém sabe, que ninguém vê, há tantas coisas que ninguém é capaz de alcançar, porque a gente só vê o que está diante dos olhos, mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. E agora Naamã, ele recebe do rei carta, dinheiro, presentes, ouro, prata, mudas de roupa, tudo que o rei da Síria podia colocar em suas mãos para impressionar o rei de Israel, ele coloca, mas nada disso vai resolver o problema de Naamã, porque nada disso pode comprar o milagre de Deus. Ele tem que abrir mão de tudo isso e voltar-se para uma palavra de uma menina da sua casa que diz assim: há um profeta em Israel que é capaz de curá-lo. Há um profeta em Israel. E agora diz a palavra de Deus que ele vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e agora, depois do milagre acontecido, ele diz: o Senhor é Deus. Para que Naamã pudesse receber a graça de Deus na sua vida, para que Naamã pudesse reconhecer a grandeza de Deus, aquela menina precisou abrir mão dos seus ressentimentos, ela precisou encher o seu coração de compaixão, ela precisou estender a sua mão em doação. Nesta noite, eu tenho algumas perguntas difíceis para você. Primeiro, como está o seu coração, querido? Está machucado? Está ressentido? Está amargurado? Você está guardando essas coisas dentro de você para quê? Essas coisas definem a sua razão, que você está certo, que o outro está errado. Aprendemos que nós precisamos viver sem ressentimento. Para a glória de Deus, nada de ressentimentos. Nada de ressentimentos. Não vale a pena.
não vale a pena guardar ressentimentos no seu coração. Quem que te ofendeu? Foi seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu chefe, seu líder? Quem te decepcionou? Você tem muitas razões guardadas no seu coração? Querido, nada de ressentimentos. A glória de Deus se manifesta quando o nosso coração se liberta. Nada de ressentimentos. Segundo, coração cheio de compaixão. Você sabe que, por força da minha função, eu tenho que ir a muitos sepultamentos. E muitas vezes eu vejo pessoas abraçando o caixão frio, gelado, corpos imóveis, pessoas abraçando o caixão, dizendo: ah, se eu tivesse mais uma chance, eu te pediria perdão. Já vi pessoas ajoelhadas ao lado do caixão, dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só que era tarde demais, tarde demais, porque não havia mais ouvidos para ouvir, não havia mais um coração batendo ali, o sangue tinha parado de correr nas veias. Querido, ter um coração cheio de compaixão nunca é tarde demais, porque a compaixão não vai mudar o outro, vai mudar você. O outro é o outro, você não tem responsabilidade sobre o outro, você não tem como resolver a vida do outro, mas você tem que cuidar do seu coração, da sua vida. Você não pode abrir mão disso, ter um coração cheio de compaixão. E a gente precisa ter uma vida doadora, porque aquilo que Deus nos deu não é para a gente reter. Aquela menina tinha uma fé, ela confiava que Eliseu podia curar aquele homem, ela confiava que havia solução para a vida de Naamã, ela cria que havia um profeta em Israel que poderia trazer solução para a lepra daquele homem. O que ela faz? Ela coloca a sua fé em ação, ela doa de si, da sua confiança para um grupo de gente que não conhecia as possibilidades de Deus, não sabia do que Deus poderia fazer através da vida do profeta Eliseu, mas ela sabia, ela cria, ela confiava, e ela doa de sua fé para que Naamã pudesse ser transformado, para que Naamã pudesse ser liberto, para que Naamã pudesse ser curado. E sabe o que aconteceu? Ela mandou para Samaria um homem incrédulo, leproso e sem esperança, e ela recebeu de Samaria um homem curado, cheio de fé e cheio de esperança no Senhor. Por conta do seu cargo, da sua função, Naamã era obrigado a ir ao templo de Rimon, lá na Síria. E aí nessa declaração de mudança de vida, sabe o que Naamã disse? Naamã disse assim: olha, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon,
Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Em outras palavras, eu vou estar lá, só o meu corpo é por causa da minha função, mas o meu coração jamais vai se inclinar diante de Rimon, porque eu creio no Deus vivo, no Deus de Israel, o Deus que limpou a minha vida. E sabe o que Eliseu disse para ele? Só uma frase, diz assim: vai-te em paz. Vai em paz. Deus conhece o seu coração. Vai em paz. Deus sabe da sinceridade do seu coração. Vai em paz. Cumpra a sua função. Vai em paz. Vai em paz. Fica tranquilo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. O que você faria se você estivesse no lugar daquela menina, hein? Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma oração simples, com 17 palavras apenas, mas que muda a história de um homem idólatra, que volta para casa dizendo: só lhe dei glória. Somente a Deus é dada a glória. Nunca mais dobrarei os meus joelhos diante de ídolos. Jamais me encurvarei diante de imagens. A glória é dada somente ao Deus de Israel. Somente a Deus é dada a glória. Querido, tudo isso por conta de uma menina que você não sabe nem o nome. Mas que foi tremendamente usada nas mãos de Deus para mudar uma história. Nesta noite, nós estamos aqui diante da compreensão de que somente ao Senhor devemos dar glórias e que a nossa vida precisa ser instrumento nas mãos de Deus para que muita gente possa dar glória ao Senhor. Amém? Mas para isso, nosso coração precisa estar limpo. Nosso coração precisa estar desprovido de ressentimento, de amargura, de rancor, de ódio. Precisamos nos mover por compaixão. Precisamos nos mover por compaixão. E precisamos doar da nossa fé e compartilhar daquilo que acreditamos, daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. Quero orar ao Senhor. Eu sei que a história desta menina, ela acaba tendo uma dimensão tão grande, que a dimensão da história desta menina ultrapassa a história de Naamã, porque se não fosse ela, nada teria acontecido na vida de Naamã. Quem sabe nessa noite a gente possa dizer: Senhor, eu quero ser como essa menina. Livra meu coração de ressentimentos daqueles que me fazem mal. Enche meu coração de compaixão. Isso é difícil demais, Senhor. E que a minha compaixão não seja àqueles que me fazem bem, mas a minha compaixão seja direcionada àqueles que me fazem mal. Como que é difícil, não? Como é difícil sentir compaixão daquele rapaz que roubou o seu celular. Como é difícil sentir compaixão daquele jovem que levou o seu filho para as drogas.
difícil sentir compaixão daquela pessoa que invadiu a sua casa e fez mal à sua família. Como é difícil sentir compaixão daquelas pessoas que nos fazem mal. Você se lembra que há 2 semanas atrás, um homem jogou gasolina numa creche e muitas crianças foram mortas? Uma professora e uma outra professora salvou algumas crianças e ficou com muitas queimaduras, e ela sobreviveu. E ela deu uma entrevista dizendo da dor do seu coração, não só pelas crianças mortas, mas pela alma humana que é capaz de fazer coisas tão ruins. Quanta dor, quanta dor. Eu procurei saber quem era essa jovem. Dei uma pesquisada, descobri que ela era membro da Igreja Batista de Xanaú. Alcançada pela graça de Deus, livre de ressentimento, com o coração cheio de compaixão, porque alguém lhe fez muito mal. Que desafio, queridos! Quando a gente lê o texto bíblico numa história acontecida há tantos anos atrás, presa a uma realidade que está tão distante da gente, a gente até se comove, admira, acha bonito, e é verdade, essa menina foi fantástica. Mas quando nós trazemos essas realidades mais para perto da gente, para as lutas que enfrentamos, para as coisas que ouvimos, para as injustiças que sofremos, é nessa hora que a gente precisa dizer: Senhor, que o meu coração não seja terra fértil para nenhum tipo de ressentimento, que o meu coração seja abundante de compaixão, que o meu coração possa dividir da fé que tenho, da confiança no Deus que pode todas as coisas. Como que me desafia a história dessa menina? Como que me desafia? Por isso, eu quero ser um homem que não guarde ressentimentos. Eu quero ser uma pessoa que tenha um coração cheio de compaixão. E eu quero ser alguém que divida da fé com aqueles que estão à minha volta. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, queridos? Esta noite você tem a oportunidade de fazer essa oração diante do Senhor. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar a mão, nem para você vir aqui à frente. Só queria que você fechasse os seus olhos e você falasse com Deus. Diante do Senhor você pudesse dizer: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher, eu quero ser uma pessoa livre de ressentimentos. Que o meu coração seja livre de ressentimentos. Eu quero ser uma pessoa cheia de compaixão, inclusive compaixão por aqueles que me fazem mal e que me ofendem.
e que são injustos comigo, que falam coisas que eu não gosto de ouvir. Eu quero ser uma pessoa que compartilha da confiança em Deus e que desperta no outro o interesse por buscar ao Senhor de todo o coração. Se você quer ser assim, querido, então fale com Deus agora e diga isso para Ele com as suas palavras. Fale para Ele do seu jeito. Se é isso que você deseja para a sua vida, ser como essa menina, então fale isso para Deus, porque Ele ouve a oração, Ele nos ouve. Fale com Ele, e certamente Ele vai usar a sua vida para que muitas pessoas, ou quem sabe uma pessoa, não sei quantas, mas alguém possa falar como Naamã: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu quero levar um tanto de terra para minha casa. Esse Deus de Israel é de verdade, esse Deus é poderoso, Ele é capaz, Ele é capaz, Ele fez comigo. Glória, pois, a Ele eternamente, glória a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Converse com Deus. Se você quiser ficar assentado do jeito que você está, se você quiser se colocar de joelhos nesse momento para falar com Deus, se você quiser ficar de pé do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, diga para Deus: Senhor, eu quero ser um homem sem ressentimentos. Senhor, eu quero ser um homem cheio de compaixão. Senhor, eu quero dividir da minha convicção de fé de que o Senhor é poderoso. Deus bendito, assim como aconteceu em Samaria, eu creio que o Senhor está trazendo cura aqui nesse lugar, nesta noite. Não existe nada mais importante do que mantermos o nosso coração livre na presença do Senhor. Eu creio a Deus que amarras de ressentimentos estão sendo desfeitas nesta hora pelo poder do Senhor. Corações que chegaram aqui presos, pesados, doloridos, machucados, que recebem do Senhor neste momento, ó Deus, possibilidade de viver novidade de vida. Ó Deus bendito,
Enche o nosso coração de compaixão, Senhor. Desses espaços que estão saindo amargura e ressentimento, enche de compaixão. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar e não amaldiçoar, a querer bem e não querer mal. Esse mundo, ó Deus, é um mundo de muitas injustiças, e nós sabemos disso. Mas, ó Deus, se nós não temos controle dos sentimentos do coração dos outros, ajuda-nos, ó Deus, a termos compaixão por aqueles que estão à nossa volta e que nos agridem, não nos veem, não conseguem enxergar os nossos sentimentos e as nossas razões. Ajuda-nos, ó Deus, a retribuir com compaixão. Ó Deus, nós confiamos em Ti. Assim como aquela menina, nós confiamos que o Senhor está conosco, que o Senhor é poderoso, que o Senhor restaura. Então, nesta noite, Deus, venha a nós, venha a nós, para que nós possamos sair daqui como Naamã, em paz, curados, cheio de alegria e propósitos novos em nosso coração. Propósitos de vivermos para o Senhor, de exaltarmos e adorarmos unicamente ao Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Nós te adoramos, Deus, bendizemos o teu nome, porque isso é possível, pelo poder do Senhor é possível.